Grandioso Deus, nesse momento vamos abrir a sua palavra aqui na sua casa. E em cada lar aqui, nós pedimos que o Senhor esteja presente, que a sua palavra seja a tônica, a dinâmica da nossa vida nesse momento. Perdoa os nossos pecados, porque não somos merecedores de nada, mas estamos confiantes em Cristo. Amém. Mais uma vez, reitero aí os meus agradecimentos pelo convite e peço licença para entrar agora na sua casa, para nós juntos refletirmos sobre a palavra de Deus e o que ela tem para a gente hoje. Eu gosto muito do Velho Testamento, eu gosto de estudar o Velho Testamento, porque as lições do Velho Testamento, elas, para mim, são mais propícias para eu encaixar os meus problemas, a minha jornada de vida e entender como Deus atua diante das grandes mudanças, dos problemas, dos objetivos não cumpridos ou dos objetivos cumpridos, como Deus trabalha com a gente. E o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é incrível. Gosto muito, em especial, do livro de Crônicas, que conta as histórias de Israel, as crônicas de Israel. Então, eu queria começar refletindo com vocês sobre a maneira como Deus nos governa. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele estabelece um tipo de governo único. E esse tipo de governo que ele estabelece para a gente gente pode chamar de teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Governo de Deus. Será que Deus, então, ele estabelece um governo dele, mas é um governo em que ele é um ditador, ele diz, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo, porque eu estou mandando, e pronto, e você obedeça, porque é esse tipo de governo que eu quero para você, porque eu sei o que é melhor para você. Nós temos a certeza que Deus sabe o que é melhor para a gente, certo? Todo mundo sabe, tá vendo? Eu acho que eu estou vendo vocês em casa fazendo isso. Deus sabe o que é melhor para a gente. Então é melhor obedecer sem questionamento, é melhor obedecer e fazer do jeito que Ele quer, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, e a minha opinião, a minha vontade não importa nesse momento. Um grande reformador chamado João Calvino, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da predestinação. Ou seja, Deus já predestinou o ser humano, cada ser humano, à salvação ou à perdição, porque Ele sabe o fim desde o começo, então Ele já sabe se você será salvo ou perdido. E nada que você faça, nenhuma escolha vai mudar essa predestinação. Será que isso é exatamente correto? Você acha que Calvino e Lutero têm algumas diferençazinhas, na questão da reforma? Será que é realmente esse tipo de governo que Deus quer para a gente? Ele determinou e pronto. Bom, que existe uma teocracia, Deus governa, isso, fato. Certo? Quando que a gente pode ver isso? Se você for lá no comecinho, quando Deus dá as leis, por quê? Só se governa um povo quando você faz as leis e esse povo obedece às leis. Aí você está governando, não é assim? Portanto, em Êxodo 20, onde as leis de Deus são colocadas, que são os 10 mandamentos, ele faz uma prévia do tipo de governo que ele teria sobre nós. Só um minutinho. Êxodo 20, lá no comecinho. Estou conseguindo virar as páginas aqui. Maravilha. Lá no versículo 1, já, ele diz, e Deus falou todas essas palavras dizendo, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, eu mando em você, eu sou o governante. E aí ele começa a falar as leis, portanto, e vem os 10 mandamentos. Portanto, a teocracia está... Mas eu disse para você que talvez Deus tenha um outro princípio, junto com a teocracia, que os homens reivindicam para si. Se você pensar, os gregos, os romanos, eles dizem que eles inventaram a tal da democracia. Principalmente os gregos. Nós inventamos. Os romanos absorveram, a cultura virou cultura greco-romana, e nós inventamos a democracia. Democracia. Demos, povo. Cracia, governo. Então, governo do povo. Teocracia, governo de Deus. Democracia, governo do povo. Então, o povo teria poder
sobre sua própria vida, sobre o seu próprio governo. O povo teria escolha, poderia escolher o que fazer ou não, escolher os seus governantes, que é o princípio mais básico hoje da democracia, que nós podemos escolher os nossos governantes. Certo? Então esse é o princípio democrático. Será que foram os gregos mesmo que inventaram esse princípio? Será que isso é um princípio humano? Será que Deus deixou para a gente esse princípio político, né, que é a democracia? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué no capítulo 18. É um dos primeiros aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízo. Né? Eu vou na sequência para não errar. Vamos lá. Lá no livro de Josué, capítulo 18, no verso 4, diz o seguinte, uma ordem de Deus. Separai dentre vós, ou escolhei dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. Espera aí. Separai, escolham. O que Deus está falando? Escolha quem vai fazer. Ele está entregando para o seu povo a responsabilidade de escolher. A possibilidade e a responsabilidade de escolher. Isso é um princípio de democracia. Ele não falou, pega fulano, fulano e fulano e eu vou mandar. Não, escolham. E se vocês escolherem errado, eu dei a vocês o atributo da escolha, eu dei a possibilidade da escolha. Quer ver mais um exemplo de que Deus é democrático? Juízes, um pouquinho para frente. Próximo livro, capítulo 11. Em Juízes, capítulo 11, também no verso 11, né, ele está falando, o povo está lidando com um sujeito que foi grande na história dos hebreus, chamado Jefté. Fala-se pouco dele na Bíblia, mas Jefté foi um grande, tá? É colocado por Paulo entre os heróis da fé, Jefté, esse sujeito. E ele diz o seguinte, no verso 11, então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e o capitão sobre eles. Quem fez de Jefté o cabeça e o príncipe sobre eles? Foi Deus? Foi o? Qual é o princípio da democracia? A palavra demos significa povo. Cracia significa governo, ou escolha do povo. O que está acontecendo? O povo escolheu Jefté como príncipe sobre eles. E Deus respeitou e abençoou Jefté. Quer dizer, Deus respeitou e abençoou uma escolha humana. Portanto, na perfeita teocracia de Deus, você tem escolha. Você pode fazer ou não o que é certo. Você pode proceder como Deus espera de você ou não. E Ele respeita. E o seu amor é em detrimento da sua escolha. Mas nós temos que lidar também com nossas escolhas. Ou seja, Deus não está simplesmente impondo a sua vontade. Nós não vivemos sobre uma ditadura. O mundo, atualmente, olha para os cristãos como as pessoas que só veem um sentido nas coisas e que vivem sob uma ditadura de um Deus tirano que diz, faça isso, faça aquilo para me agradar. E ele diz, escolha certo, escolha bem para te salvar. É isso que Deus está falando para a gente. Faça o que é certo. E se você fizer o que é certo, eu vou estar com você e vou te abençoar e tudo vai dar certo. Mas eu tenho que saber escolher. Então, por que eu fiz esse prólogo aí do que a gente está falando hoje? Porque existe uma responsabilidade minha na minha salvação. Muitas vezes a gente entrega para Deus o nosso dia a dia, dizendo o seguinte, Deus, faz e eu me encaixo no que o Senhor faz. Mas sabe o que Deus fala para você? Escolhe, meu amigo, e eu vou lidar com as suas escolhas. Eu, Deus, vou lidar com as suas escolhas. O sentido é outro. Porque se você escolher errado, eu vou tentar dar um jeito para você. Como Eva escolheu errado, eu falei, então meu filho já está prontinho para ir, para te salvar. Ele podia ter resolvido esse problema, sei lá, Eva, tira a mão daí, não pega essa maçã aí não é maçã, né? Não pegue o fruto. Resolvia.
Não é? Eva, eu não falei para você, para não pegar? O que você está fazendo? Resolvia? Ele estaria respeitando o princípio da democracia, da escolha pessoal, estaria sendo respeitado nesse momento, do livre-arbítrio? Mais fácil, não criava Lúcifer. Olha só, resolvia. Não criava Lúcifer e Deus resolvia o problema. O universo não ia ficar sabendo do mal. Por que ele criou Lúcifer? Porque seria egoísmo de um Deus não criar uma criatura que ele já amava, porque quando ele idealizou Lúcifer, ele já amava Lúcifer. Seria egoísmo de Deus não criar Lúcifer para ele, Deus, não ter problemas. Ele estaria pensando mais nele do que na criatura. E o princípio do amor de Deus é a criatura mais do que ele próprio. Tanto que ele deu sua própria vida por essa criatura. Esse princípio é o mais importante da nossa vida cristã. É a partir disso que a gente começa a trabalhar o tema que eu separei para a gente hoje. E eu queria que você fosse ao livro de Crônicas. No Crônicas, do capítulo 7, tem um versículo que é muito conhecido, né? Mas eu quero que é o versículo que ele fala assim, meu povo, que por mim se chama e tal. Mas eu quero um pouquinho antes, eu quero entrar na perícope do texto aí, e eu quero que você vá um pouquinho antes, né, no livro de Segundo Crônicas, capítulo 7. Vamos lá. Portanto, a gente tem um contexto a ser entendido. O livro de Crônicas, ele é um livro que são ensinamentos, né? O livro de Segundo Crônicas provavelmente foi o último livro escrito do Velho Testamento. A gente pensa que é Malaquias, né, por causa da ordem dos profetas e tal, mas provavelmente foi o último livro escrito do Velho Testamento. E ele conta as histórias do povo, Segundo Crônicas, a história do período do povo que tinha saído do cativeiro. E como eles iriam voltar, ou refazer a adoração. Então o livro de Crônicas, ele é um livro de reconstrução. Por isso que eu acho que ele é muito propício para nós nesse tempo. Quando falamos a palavra cativeiro, nós que estamos, por conta da pandemia, né, cativos, né, seguros, né, debaixo de umas ordens, né? Então, quando nós saímos desse cativeiro, né, como que a gente vai retomar a adoração? Como que a gente vai retomar o nosso relacionamento com as pessoas e junto com as pessoas o relacionamento da igreja, com Deus? Como que isso vai ser? Então, o livro de 2 Crônicas é um livro muito propício para nos ensinar essa retomada. Ele é o livro da retomada, né? E a gente vê lá, já nesse capítulo 7, a reconstrução do templo. Salomão vai deixar tudo perfeito, do jeito que, né, foi determinado para o templo e tal. Então, se você for comigo no capítulo 7, né, 2 Crônicas, do verso 11, vai dizer assim, 2 Crônicas 7, 11. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. Prosperamente. Então, tudo que ele falou, não, vai ficar bonito. Ele fez perfeito. Salomão fez a obra-prima. Tanto que o templo de Salomão é, né, considerado uma obra-prima. Então, ele fez o que era o perfeito. Certo? Nesse momento que nós estamos, a casa do Senhor é a sua casa. E ela tem que estar perfeita para o Senhor habitar nela. Sem mácula. Eu não estou falando de beleza ou de luxo. Eu estou falando de a casa propícia para que Deus habite nela. As pessoas, nós somos a morada do Espírito Santo. Você tem que estar arrumado espiritualmente. Você tem que receber a Deus. Você tem que jogar fora o que não faz parte da presença de Deus ou que atrapalha a presença de Deus na sua casa. Você tem que se desfazer daquilo que pode estragar a sua comunhão com Deus. A sua casa agora, nesse momento, está sendo a morada do Senhor. Se ela não estiver do jeito certo, Deus não vai habitar na sua casa. Então, eu estou trazendo para a gente o que Salomão fez. Ele arrumou a casa dele e
o templo. Ele não arrumou só o templo, você vê que ele arrumou também a sua casa, porque Deus ia habitar no templo, mas também na casa dele, Salomão. Salomão era sábio, né? Então, nesse contexto, a gente passa para o verso 12, diz assim: e o Senhor respondeu a Salomão. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar de sacrifício, para a casa de sacrifício. Eu vi o que você fez, Salomão. Eu ouvi o seu clamor, a sua entrega da sua casa. E a sua casa vai ser o meu altar de sacrifício. Ou seja, eu, Deus, escolhi, vou estar com você. Então, se a sua casa, agora a sua casa, estiver pronta para receber, Deus vai escolher o teu lar para morar, para altar de sacrifício. Jesus vai morrer e ressuscitar na sua casa, e a salvação vai estar na sua casa nesse momento. Amém? Então, no verso 13, a gente vê, Deus aceita o templo, escolhe a casa, as condições, aceita as condições, vai habitar na casa, mas no verso 13, alguma coisa fica meio diferente, meio estranha. Porque ele fala o seguinte: se eu fechar a porta do céu, se eu parar de te abençoar, se eu fechar a porta, verso 13, se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Espera aí, Deus. O senhor acabou de dizer que vai viver na minha casa. O senhor acabou de dizer que aceitou a minha casa como sua morada. Agora o senhor está falando em enviar peste, doença, gafanhoto para comer a colheita, a plantação, parar a chuva. Senhor, o senhor vai fechar as bênçãos? Mas ele disse: se eu fizer isso. Ou seja, em primeiro lugar, Deus, Ele pode permitir ou enviar adversidades. Eu não estou dizendo só permitir. Ele pode enviar uma adversidade para te curar ou para te ensinar. Se eu fizer isso, portanto, eu sou cristão, eu dediquei minha casa ao Senhor, minha vida é um mar de rosas? Será que minha vida é um mar de rosas agora porque eu dediquei minha casa ao Senhor? Ele não está prometendo isso. Ele falou: pode ter chuva, falta de chuva, pode ter chuva demais, pode ter pandemia, pode ter doença, pode ter morte entre os seus, pode ter. E aí ele parece que jogou o capítulo para baixo, né? Agora, então falou em peste, falou em doença, falou em gafanhoto, né? Tornado essa semana, nem sei se é tornado o nome daquilo, mas, né? O Brasil quase não tem isso. De repente, será que parou aí? Se eu fizer isso, ele vai entrar de novo com o princípio da democracia. Aquele princípio que eu falei lá no começo. E aí vem o verso mais conhecido do capítulo 7 de 2 Crônicas, que é o verso 14, que diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, ou dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, vamos lá. A palavra se é uma condicional. Ele falou: se eu mandar os problemas, se eu mandar a peste, ou se eu permitir que sua vida vá mal, e se, quando isso acontecer, você se voltar para mim, aí eu vou atuar. Portanto, Deus está colocando a responsabilidade da minha vida em mim, na minha aceitação e na minha ação diante dele. Se eu não fizer, ele também não vai, porque essa é uma promessa condicional. Eu voltarei, isso não é condicional. Eu voltarei se você fizer isso. Não, eu voltarei. Isso não é condicional, é promessa.
direta. Promessa condicional tem um se. Se você não fizer, a coisa não vai acontecer. Então vamos tentar um pouquinho ver esse verso, que é um dos versos mais conhecidos, mais importantes da Bíblia Sagrada. Né? Ele fala, se o meu povo. Bom, você aceitou ser o povo de Deus? Fazer parte dele? Você aceitou fazer parte do povo de Deus? Então eu me batizei, certo? Que é uma demonstração pública da minha aceitação, de que agora, nesse momento, eu sou parte do povo de Deus. Então, se o meu povo, aquele que me aceitou, né? Nós reivindicamos a nós a condição de filhos de Deus. Nós falamos, somos filhos de Deus. Então, nos colocamos dentro dessa condição. Então, ele está falando diretamente para quem? Para mim e para você. Ele está falando para você. Ele está dizendo, meu amigo, se você é do meu povo, escuta o que eu estou falando. Preste atenção. O problema é que quando nós tentamos usar essa filiação de Deus apenas nos momentos em que estamos em grandes problemas ou que achamos mais propício e bonito dizer que somos filhos de Deus. Eu sou brasileiro, e no Brasil tem um ditado que eu não sei se tem em outros países, que é aquele negócio, eu também sou filho de Deus. Já ouviram isso? Então eu posso fazer tal coisa. Está fechado, porque brasileiro faz muito disso, né? Está fechado o negócio, mas eu também sou filho de Deus. Eu vou entrar aqui pelo cantinho e vou passar, porque eu sou filho de Deus. E a gente, com esse argumento, a gente faz um monte de coisa, né? Tá esquisita. Brasileiro, né? Está escrito saída, o brasileiro está entrando. Por quê? Porque eu também sou filho de Deus, eu posso entrar pela saída. A gente tem é até engraçado, né? A gente falar isso, mas é assim. Mas será que a gente reivindica isso somente quando nos é conveniente sermos filhos de Deus? Quando eu estou fazendo aquilo que eu sei que Deus... Deus... Nesse momento eu não sou filho de Deus. Ou você é povo de Deus, ou você não é. Com Deus não existe meio termo. Deus é maniqueísta, é sim ou não. Certo? Não tem meio salvo nem meio perdido, é luz ou trevas, é bem marcadinho. Certo? Portanto, se você é do povo de Deus, você é do povo de Deus o tempo todo. Na bonança, na adversidade, num lugar ou no outro, dentro da igreja ou fora dela. Você é povo de Deus. E ele fala, povo de Deus, aí ele dá um sobrenome para esse povo, que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Eu não tinha me atinado para isso. O povo que se chama, ou seja, que tem o meu nome. Quando a gente se casa, né, o cônjuge pega o seu sobrenome. Ele, então, passa a ser um só. Você fizer uma dívida, é do cônjuge. Se você tiver uma casa, ela pertence aos dois. Vocês estão entendendo? Portanto, se você é povo de Deus e se chama pelo nome dele, você tem uma ligação com Deus. Segundo mandamento, Êxodo 20, capítulo 7. Como que é o segundo mandamento? Capítulo 20, versículo 7. Como que é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente traduz esse verso, esse mandamento, para, é falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é isso não. Tomar o nome. O que é tomar o nome? Peguei para mim. Então eu sou povo de Deus, eu peguei o nome dele para mim, eu me chamo pelo nome dele, certo? Como diz o verso. E agora eu peguei esse nome para mim. O que eu vou fazer com esse nome? O que eu estou fazendo? Eu levantei uma bandeira de cristão para o mundo, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu tenho o nome dele. E aí eu não faço coisas, ou eu faço coisas que não condizem com o nome do Filho de Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou pecando o segundo mandamento. É quebra de mandamento. Portanto, se você tomou o nome de Deus, você tem responsabilidade. Mas tomar o nome de Deus é subjetivo. Não é Deus que dá o nome para você, é você que toma. Por isso que ele diz o mandamento. Eu aceito, eu quero o nome de Deus. Vocês estão entendendo essa dinâmica? Deus democrático. É o seu poder de escolha. Você escolheu pegar o meu nome para você. Portanto, agora você é meu.
Só que o que você fizer tem responsabilidade, porque você está levando meu nome. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, tomou o meu nome, com fé, se humilhar e orar. Com fé. Fé. Essa palavra é a dinâmica da nossa vida, né? Nós somos justificados por ela, nós somos salvos pela fé. Então, a fé é eu crer sem nenhum tipo de dúvida. Não é apenas acreditar no que não se viu, é ter certeza. Portanto, com certeza, eu me humilhar e orar. Humildade. Não tem nada a ver com pobreza, me diz. Humildade é sujeição aos desígnios de Deus. Me sujeitar ao que Deus escolheu ou o que Deus mandou para mim. Se veio a peste, se veio o gafanhoto, se veio a pandemia, eu tenho que me sujeitar aos desígnios. Eu tenho que entender com humildade de que Deus sabe mais do que eu e Ele quer o melhor para mim. Isso é ser humilde. Então, com fé, com certeza, eu me coloco debaixo das ordens de Deus. Eu me submeto, a palavra submissão. Submissão é obediência sem questionamento. Ah, Deus, será? Será que... Espera aí, vamos estudar o terreno primeiro. As coisas são relativas. O mundo de hoje prega o relativismo. Ou seja, não é bem assim. A gente pode achar um meio termo, a gente pode achar uma nuance ali que vai melhorar a situação para a gente. Não tem situação melhor. Nós estamos num mundo de pecado e de problemas. A situação melhor é quando nosso Senhor Jesus Cristo tirar a gente desse mundo de pecados e problemas e consertar esse mundo de pecados e problemas e devolver a gente para Ele. Essa é a situação melhor. Enquanto estivermos aqui nesse contexto, não tem melhor ou pior. Temos que pensar de maneira coletiva. A salvação é subjetiva, a aceitação, a humildade ela é subjetiva, mas nós vivemos num coletivo. Né? Jesus não veio salvar, Ele veio salvar a sua igreja, ou seja, o seu povo. Então, o seu povo, que se chama pelo seu nome, com fé se humilhar, reconhecimento da autoridade de Deus. Autoridade significa, vem de autor, eu fiz você. Portanto, eu sei fazer o que é melhor para você. Eu te fiz. Então, quando você aceita Deus como Criador e se humilha a Ele de maneira submissa, né, se sujeita aos desígnios de Deus, você está reivindicando para si a autoridade de Deus. E a autoridade é aquilo que diz, faça isso, não faça aquilo. Você não está saindo de casa porque as autoridades fizeram as leis que acharam certo, tocante à saúde, e você não sai de casa. Ou usa máscara, e todas essas coisas. Por quê? Existe uma autoridade. Agora, qual é a autoridade maior? É a de Deus. Eu me sujeito à autoridade humana e não me sujeito à autoridade de Deus. Por quê? Porque eu não tenho humildade para reconhecer a autoria de Deus. Ele me fez. Ele manda em mim. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe tudo. Então, a gente tem aí na continuidade do verso, ele dizendo que condição que você tem que estar? Com fé, humildade e oração. Ou seja, estabeleça o canal de comunicação com Deus. Não dá para ter tudo isso sem falar com Deus. A oração é primordial. Jesus Cristo, antes de andar sobre as águas, ele orou pelos cálculos, 9 horas. Ele era Deus. Deus falou com Deus por 9 horas antes de andar sobre as águas. Eu nunca fiz esse cálculo porque eu acho que eu tenho vergonha, mas se eu somar as minhas orações de um ano, o tempo delas acho que não dá 9 horas. Não dá. Estou confessando aqui. Vocês estão entendendo? Portanto, confesse, humilhar e orar. Converse comigo. Diga o que te aflige. Diga o que está aí no seu coração. Qual é o problema, meu filho? Fala. Está aberto o canal de comunicação. Democracia, você pode. Eu não sou nenhum Deus tirano que impõe sobre você a minha vontade. Eu não sou um Deus
de soberania autocrática, só eu. E você fica quieto e obedece. Eu não sou nenhum déspota, não sou nenhum rei absolutista. Eu sou um Deus que governa esse mundo e que é democrático, que quer te ouvir, que quer saber a sua opinião, Ele quer saber o que você pensa. E aí, ele continua, o verso continua. Se meu povo, que se é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar com fé e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Buscar a minha face, está aí. O que é isso? Me reconhecer. Como que a gente reconhece alguém? Reconhece, não conhece. Conhecer é a primeira vez. Reconhecer é a segunda ou terceira. Eu reconheci, eu já vi em algum momento, então agora eu reconheço, né, a face dessa pessoa. Né? Lembra da mulher do poço? Jesus chegou, ela conversou com Jesus, saiu correndo e falou, ó, sabe aquele que vocês... Achei, está lá no poço, pode ir lá que eu achei. Por que ela reconheceu Jesus? Por quê? Porque ela já o conhecia. E como é que você vai buscar a face? Onde está, meu querido? A face de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não entender como Ele é, não entender a ação dEle, você não o conhece, você não está buscando a face dEle. Isso aqui é papel. Vai queimar como qualquer papel do mundo. Isso aqui não é para estar na sua estante, aberta no Salmo 91, para proteger a casa, porque é papel. Não serve para nada aberto na sua estante. É só mais um objeto para pegar poeira na sua casa. Isso aqui não é um amuleto com um poder mágico, que se você botar ele na sua mala na viagem, ele vai proteger a sua viagem. Não, porque se você não abrir ele, não serve para nada. É só um peso a mais na sua mala. Buscar a minha face significa, me conheça, para que quando você vir as coisas que eu estou fazendo, você vai reconhecer a minha ação, você vai reconhecer a mim. Você só vai reconhecer se você me conhece. E você me conhece através do quê? Do estudo da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de você reconhecer a Deus que não seja pela sua palavra. Você vai ver a minha face, buscar a minha face, não é assim que ele fala? E se converter dos maus caminhos. A palavra conversão, para quem dirige sabe qual que é. Você retorna o sentido. Ou seja, está indo no mau caminho? Volta para trás, vem para mim. Eu estou aqui, você está indo para lá. Volta, se converte. Mas você só vai se converter para o bom caminho se você conhecer o caminho. Tem a mesma coisa que você pegar um carro para dirigir, mas você não conhece as leis de trânsito. Nenhuma. Provavelmente você vai causar um acidente. Certo? Você pode até saber fazer o carro andar, mas você vai causar um acidente porque você não sabe as leis. Portanto, se você não conhece a minha face, como é que você vai se converter para mim? Como é que você vai vir para mim se você não sabe onde eu estou? Não há meios, mais uma vez eu repito, isso é muito importante para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Não há meios de eu me converter para a face de Cristo se eu não o conhecer. E se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não entender a palavra de Deus, eu não sei a face de Deus. Eu não vou reconhecê-lo. Ou, pode até ser que eu saiba tudo. Lembra dos judeus do passado? Conheciam todos os profetas e tudo mais. Jesus passou diante deles e eles não reconheceram. Por quê? Eles esperavam uma coisa que não era aquilo que Deus estava propondo. Eles não entenderam. Portanto, não é só ler a palavra de Deus, é entendê-la, colocá-la na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. A palavra de Deus depende de você ter uma prática, uma rotina de conhecimento de Deus. Colocar no seu cotidiano. Eu estava falando com o Celso, ele falou assim, eu estou fazendo exercícios físicos também, porque, né, pela saúde e tal, e eu fiquei até um pouquinho com inveja dele, porque eu não estou fazendo exercício físico. E aí ele falou, como eu não coloco isso na minha rotina? E a palavra de Deus, o estudo dela tem que fazer parte, como eu preciso comer, preciso fazer exercício físico, eu preciso trabalhar, eu preciso da palavra de Deus. Tem que ser necessidade básica. Não é simplesmente num momentinho ali que eu abro, faço aquela oração, sinto aquela
paz daquele momento não é só isso. É importante esse momento também, mas não é só isso. Não é só isso, irmão. Bom, se você fizer tudo isso, retornar ao original de Deus para você, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, então, olha lá, continuando o verso, então, olha que eu ouvirei dos céus. Se você fizer tudo isso, aí eu vou fazer assim, ó. Vou inclinar meus ouvidos para você. Condicional. Se você fizer, eu faço. Então eu faço. Condicional. Nós criamos as condições para a ação de Deus em nossa vida. Nós criamos as condições. Deus não vai agir na minha vida se eu não quiser e se eu não criar as condições de atuação desse Deus na minha vida. Ele não vai agir. Não adianta a gente pensar em outro caminho, tentar outro caminho. Esse verso, ele é, segundo Crônicas 7,14, ele é a dinâmica total da sua vida cristã. Ele resume a jornada no cristão. Se você fizer isso, então eu ouvirei você. Se não, meu amiguinho, são ações vãs, ações aleatórias. Alguns momentos que eu penso estar com Deus, mas Ele está olhando para mim e fala, mas o que você quer? Você não falou comigo? Você nem me conhece? Você pede favor a quem você não conhece? Já pediu favor? Você nunca viu a pessoa na vida, está na fila de um banco, você chega, ô filhão, faz esse depósito aqui para mim, porque eu não posso, eu estou com pressa. Já fizeram? Alguém já fez isso? Será? Como é que você vai pedir favores a Deus? Como vai você pedir para Ele sarar a sua terra, para Ele curar essa pandemia, para Ele, sei lá, para Ele atuar na sua vida, se você nem o conhece, nunca conversou com Ele? Nunca conversou com Ele, e de repente, Deus, estou precisando agora, hein? Depois que Ele faz o favor, você fala, Deus, tchau, valeu, até a próxima. Deus não é um comércio de bênçãos ou um dispenser de bênçãos que você vai lá, coloca uma moedinha, pega a bênção e depois usa ela. Deus não é isso. Deus não faz isso. E Ele fala, eu perdoarei os seus pecados. Está aí o princípio que Lutero descobriu. Justificação pela fé. Se você confessa, humilhar, com fé, orar, buscar a minha face, eu vou te justificar, ou seja, eu vou perdoar seus pecados. O princípio que Lutero descobriu durante a reforma, de justificação pela fé, está aí. Está aí na Bíblia, na sua frente. Eu vou perdoar os seus pecados. Primeiro eu vou perdoar os seus pecados. Primeiro eu te justifico. Primeiro eu te trago para o original. Eu te coloco semelhante a mim. Eu te coloco semelhante a mim. E depois, eu sararei a sua terra. O que é sarar? Ele falou que vai fazer uma coisa nova para você, ou vai te colocar com uma posição. Ele falou, vou sarar a sua terra. Por quê? Porque está doente. A gente só sara uma coisa que está adoecida. Não é isso? Não é esse o princípio de sarar? Portanto, eu vou curar a doença, eu vou tirar a pandemia, eu vou fazer isso, mas você se voltou para mim. Você se voltou para mim. A doença vai ser tirada. Eu vou sarar a sua terra. Agora, quando Jesus voltar, Ele vai fazer o quê? Nós temos que pensar em sarar a terra agora, sim, mas o princípio de Deus colocado nesse verso é, um dia eu vou voltar, vou curar tudo isso, e você vai poder viver bem. A sua terra será sarada, porque ela é sua. Sararei a vossa terra. Ela é sua, eu fiz isso para você. Está doente, eu vou curar e vou te devolver. A gente não pode ser imediatista, achar que não, é esse momento que tem que resolver, aí fica tudo bem, aí eu vou viver bem. Não. Eu tenho que pensar agora como um todo, a macro salvação, não só a micro salvação que é do meu dia a dia, a macro salvação, aquela que vai para todo mundo. Eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar em quem está lá do outro lado do mundo, na China, na Conchinchina, nem sei se existe Conchinchina, mas tudo bem. Vamos lá, e eu tenho que pensar nesse daí, porque é para ele também. Eu não tenho que ficar apontando responsabilidade disso ou daquilo. Eu tenho que dizer, Deus, vamos nos voltar para você com fé, nos humilhar e orar. E o Senhor vai sarar a nossa terra. E nós vamos viver na terra prometida. Nós vamos viver na terra que Ele fez lá no início para a gente.
É essa promessa, é essa dinâmica da sua vida. Esse verso, segundo Crônicas 7,14, ele diz para você tudo que você precisa para ser cristão nos dias de hoje. São as crônicas do tempo do fim. Então, no tempo do fim, vamos voltar lá para Israel. Ele explicou, ele ensinou, foi didático. E nós temos que entender, aceitar e com fé nos submeter e orar a Deus para que Ele nos cure, para que Ele sare a nossa terra. E esse é o meu desejo para nós todos nessa manhã e a minha oração. Amém. Nasce em mim, apaga o meu pecado.
Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado pela certeza da tua mão protetora e ajudadora sobre nós. Obrigado também porque temos a certeza que o Senhor atua em nossa vida e que se nós estivermos em comunhão contigo, se nós obedecermos a tua palavra, se nós entendermos a tua palavra e vermos a tua face, nós seremos salvos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas iniquidades, esteja sempre conosco, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque o seu Filho amado morreu para nos dar essa salvação. Em nome dele, fiados no sacrifício de Cristo, é que nós pedimos e agradecemos a tudo isso. Amém.